Então vamos para a palavra do Senhor, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. 2 Pedro, capítulo 1, verso 1, está escrito: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Amém. Amém. Eu não sei se você trouxe aí a sua Bíblia, né, de papel, aí, a sua Bíblia física, né? Eu sei que muitos usam a Bíblia aí do seu smartphone, mas eu quero, né, estimular você a estar trazendo a sua Bíblia impressa. Então, se você está com a sua Bíblia aí de papel, erga ela para o alto, repita logo após mim, diga assim: esta é a minha Bíblia, é a palavra de Deus, não de homem. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Por isso, eu estou com o meu coração aberto, com a minha mente em alerta, pronta para receber no meu espírito a santa, insubstituível, poderosa palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos? Eu quero compartilhar com você algo a respeito de uma experiência que Pedro teve, mas que foi repetida em dois momentos. É uma mesma experiência que ele teve em dois momentos. Em um momento, essa experiência provocou uma reação em Pedro, que, na verdade, em outras palavras, como que afastava Pedro do Senhor. Só que, num outro momento, com o mesmo tipo de experiência, a reação de Pedro foi diferente. Fez ele correr em direção ao Senhor, podemos dizer assim. Então, na verdade, essa experiência que Pedro teve, e ele teve essas duas reações opostas, na verdade, duas reações diferentes, diante do mesmo tipo de milagre que ele experimentou perante o Senhor. E essa reação que ele teve, sabe, que é uma reação esperada daqueles que realmente tiveram revelação da graça do Senhor, está intimamente ligada àquilo que nós vamos celebrar hoje, nessa noite, que é o pão e o cálice, que é a obra consumada de Cristo Jesus. Amém? Aí você pode estar se perguntando desde já: pastor, que experiência foi essa que Pedro teve mais de uma vez, duas vezes, pelo menos? Que milagre foi esse, né, que ele viu o Senhor fazer em duas ocasiões, sendo que numa circunstância ele se afastou do Senhor e na outra circunstância ele correu em direção do Senhor? Que milagre foi esse? Foi justamente o milagre daquilo que é chamado de a grande pesca, ou a pesca maravilhosa. Então, nesses dois momentos que Pedro viu o Senhor causando esse milagre, de uma pesca numerosa, depois de todo um trabalho, depois de todo um empenho, Pedro teve duas
reações distintas. Por que Pedro teve duas reações distintas? Porque ele teve duas revelações diferentes. E esse é o ponto que eu quero chegar. Porque existe uma revelação que é mais profunda, que é superior e que está vinculada à obra de Cristo Jesus como Salvador, como aquele que perdoa o seu pecado, como aquele que remove de você toda a culpa, toda a condenação. Alguém pode dizer amém? E nós vamos ver, na verdade, cada uma dessas experiências e entender como que essa revelação que Pedro teve, a última revelação, é tão importante para cada um de nós nos dias de hoje. É uma revelação muito importante, porque através dessa revelação de Pedro, que envolve a essência da ceia do Senhor, certamente vai acontecer um fruto essa revelação. Porque olha para cá, quando você tem uma revelação da parte do Senhor, na palavra do Senhor, isso sempre vai causar em você um fruto, uma consequência. Porque não tem como alguém dizer que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, teve uma revelação da palavra do Senhor, teve uma experiência com a graça revelada no Evangelho do nosso Salvador e dizer o seguinte: minha vida não mudou. Não aconteceu nada demais na minha vida. Não, claro que não. Pedro está falando que tem um fruto. É o que ele diz ali no final do verso. Volta aí para mim, por favor. Amém? Em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 9. Isso, deixa aí no verso 9, por favor. Deixa aí permanentemente. Está escrito, olha lá. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados, seus pecados de outrora. Aqui está falando do perdão. Mas quando essa pessoa esquece do perdão dos pecados, o que acontece? A preocupação de Pedro está no verso 8. Volta aí no verso 8, por favor. Olha só o que ele diz. Porque essas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, crescendo, faz com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Inativos e infrutuosos. Qual que era a preocupação de Pedro aqui? Pedro estava querendo fazer o seguinte, ele queria mostrar para os irmãos, olha, você foi chamado para ser ativo e frutífero. Ou seja, não é da vontade de Deus que você fique inativo e que você seja infrutífero. Amém? Então, eu quero compartilhar com você justamente sobre essa revelação que mudou a vida de Pedro e que está na Escritura, na palavra do Senhor, na última carta de Pedro. Porque essa é a última carta de Pedro. É como que uma revelação final que o Espírito Santo entregou a ele para compartilhar com os irmãos. Essa é a última carta de Pedro. Então, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, o Evangelho de João, ele relata que o Senhor Jesus apareceu aos seus discípulos por 3 domingos consecutivos. Foi assim que o Senhor fez. Então, depois que o Senhor Jesus morreu, tomou sobre si toda a nossa culpa e condenação, ele ressuscitou, e assim que ele ressuscitou, o Senhor Jesus apareceu para os discípulos 3 domingos consecutivos. Essas 3 aparições do Senhor Jesus ressuscitado, elas estão relatadas entre os capítulos 20 e 21 de João. O Senhor aparece 2 vezes no capítulo 20 de João, e a terceira vez que o Senhor aparece, depois de ressuscitado, está no capítulo 21 do Evangelho de João. Então, o primeiro domingo que ele apareceu, isso está lá em João capítulo 20, no verso 19, depois você pode conferir, não vou ler com você, não dá tempo, mas ele apareceu, antes de tudo, para Maria Madalena. Maria Madalena. E depois ele apareceu a Pedro e aos discípulos, que estavam em casa com medo dos judeus. Então essa foi a primeira vez que o Senhor Jesus apareceu aos domingos. Ele apareceu sempre aos domingos, sempre. O Senhor escolheu esse dia da semana. Amém? E o segundo domingo que o Senhor Jesus apareceu, novamente aos discípulos, dessa vez foi justamente a ocasião que Tomé estava presente, onde ele falou aquela frase conhecida, está lá em João 20, do verso 26 em diante, quando ele disse, meu Senhor e meu Deus. Quando ele disse isso para o Senhor Jesus. Ele conheceu o Senhor Jesus como o próprio Deus. Ele entendeu que Jesus era Deus nessa ocasião, no segundo domingo seguido que o Senhor Jesus apareceu. Mas no terceiro domingo que o Senhor Jesus apareceu, está no capítulo 21 de João, a partir do verso 1. Esse texto eu quero ler com você. Vamos lá para João, capítulo 21, verso 1. Entenda uma coisa, meus irmãos, sabe? Esse é o motivo de nós reunirmos aos domingos, não tenha dúvida. O Senhor Jesus Cristo, ele veio à terra como um homem judeu, e ele cumpriu toda a lei. E o dia do congregar do judeu não é domingo, é sábado. Mas como ele veio começar uma nova aliança, um novo tempo, ele estabeleceu que o dia que ele iria aparecer seria aos domingos. Que foi assim que ele fez. O
Senhor Jesus poderia ter aparecido para os discípulos aos sábados, mas não foi assim que ele fez. Ele poderia ter aparecido aos discípulos qualquer outro dia da semana. Mas que dia que ele escolheu aparecer para os discípulos? Justamente no dia que ele ressuscitou, venceu a morte. Amém? Depois de ele ter vencido, sabe, toda a nossa culpa e condenação, toda a maldição que ele tomou sobre si, rompeu com os grilhões da morte, e no domingo ele ressurgiu dos mortos. E depois de ressuscitar, durante 3 domingos seguidos, ele apareceu aos discípulos. Então, domingo é o dia que o Senhor Jesus escolheu aparecer. Você está aqui porque você entendeu que o Senhor Jesus, Ele quer aparecer aos domingos. Nós viemos aqui para ver o Senhor. Alguém pode dizer aleluia? Então, é isso, esse é o nosso propósito. Estamos aqui para ver o Senhor na palavra, ver o Senhor na adoração, ver o Senhor na revelação, sabe, que aquece o nosso espírito, que nos restaura, amém, que remove as escamas dos nossos olhos, sabe, que traz de novo um quebrantamento em nossos corações, amém, que renova a nossa alma, amém, que nos livra de tudo aquilo que tem, sabe, tumultuado as nossas emoções, que tem trazido preocupações, tribulações. Nós viemos aqui para ver o Senhor. Diga amém. Então veja, João capítulo 21, verso 1, esse é o 3º domingo que o Senhor apareceu. Está escrito, vamos ler aí até o verso 3. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, né? Isso na região da Galileia. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, né? Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Verso 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Então Pedro falou, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Nada. Olha, eu não sei se você é de família de pescador ou conhece alguém que seja pescador, mas a vida do pescador não é simples. Imagina, você sai no final do dia, passa a noite inteira em alto mar, e aí logo cedo de manhã, na hora que está todo mundo acordando, você está voltando do trabalho. E o que é o mais triste? No caso aqui de Pedro, Pedro ele não estava fazendo uma tentativa de pescaria, ele era um pescador, eram famílias de pescadores, estavam reunidos aqui, era o que eles faziam. Passaram a noite inteira e não apanharam nada. E veja, qual que é o contexto maior, mais amplo aqui? O Senhor Jesus, eu não cheguei ainda no ponto que o Senhor Jesus aparece, tá bom? A gente vai continuar a leitura, daqui a pouco a gente vai para o verso 4, tá bom? De João 21, a gente parou aqui no verso 3. Perceba, o Senhor Jesus já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para os discípulos outras 2 vezes. E aí eu pergunto para você, nesse contexto, depois do Senhor Jesus ter ressuscitado, né, tomou sobre si a nossa culpa, a nossa maldição, amém, deu todas as provas para os discípulos que ele era de fato o Messias, o Salvador, que agora, né, eles estavam realmente livres debaixo dessa nova aliança, aliança da graça, perdoados, aceitos no amado. Depois de tudo isso, eu pergunto para você, você acha que Pedro já tinha nascido de novo? Sim ou não? Sim ou não? Tinha nascido de novo. Porque Pedro já tinha visto o Senhor ressuscitado. Ele já tinha visto o Messias com toda a prova, de fato, de que ele era, sim, o Salvador prometido nos profetas da antiga aliança. Amém? Então, Pedro, assim como os demais discípulos, que não foi só Pedro pescar. Pedro, né, por causa da influência dele, da liderança dele, acabou que arrastou ali pessoas, foram outros discípulos pescarem junto com ele, tentaram a noite inteira. E nada de pescar coisa alguma. Não tiveram sucesso algum. Nenhum peixe. Trabalharam a noite inteira e não tiveram nenhum resultado. E muitos de nós, por que eu estou contando esse detalhe para você? De que Pedro, de fato, era crente. De que os discípulos, de fato, era gente nascida de novo. Era povo de Deus. Eram nossos irmãos já. Assim como você já é crente. Quem já é crente aí, nasceu de novo? Diga glória a Deus. Tem um crente perto de você aí, amém? Já deu um sorriso para o crente? Fala para ele, deixa eu ver se é crente, irmão. Sorria para mim. Amém? Por quê? Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se não tem alegria, está no reino errado, irmão. Porque o reino de Deus tem alegria. Amém? Por isso que eu fico insistindo para você sorrir. Dá um sorriso aí. Aê. Olha para cá. Então veja. Pedro já tinha tido uma experiência com o Senhor Jesus. Nasceu de novo. Era um filho de Deus, assim como os discípulos. Mas Pedro, assim como nós, mesmo depois de ter visto, ele tinha acabado de ver esse grande milagre da ressurreição do Senhor.
Ele teve prova disso. Mesmo depois dessa experiência, o que acontece? Ele teve um fracasso. Ele não teve sucesso. Porque qual que é a ideia normal que as pessoas costumam ter? Né? O que poderíamos pensar? Imagina isso. Imagina isso. Né? Se você pudesse encontrar com Pedro, depois de Pedro testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. Qual que é a ideia que nós temos? Fala, não, então Pedro naquele instante estava cheio de fé. Pedro naquele instante estava cheio de ousadia. Pedro naquele instante, sabe, tinha toda a postura de um homem de Deus, bem-sucedido e que vai ter sucesso em todos os seus propósitos. Essa é a ideia que a gente tem. Mas Pedro, apesar de ter tido essa recente experiência com o Senhor Jesus, de ressurreição, do Senhor Jesus ter vencido a morte, Pedro vai pescar e não dá certo. Pedro vai trabalhar e não dá resultado. Pedro se empenha. Pedro se sacrifica. Pedro ficou a noite inteira com todos os outros discípulos e não teve resultado algum. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender o seguinte, filho de Deus, meu irmão, minha irmã, por mais que você tenha uma experiência com Cristo, por mais que você tenha nascido de novo, por mais que você já conheça a graça de Deus, por mais que você tenha certeza da ressurreição do nosso Senhor e Salvador, é possível, ainda assim, você trabalhar, você insistir e por uma série de questões, você fracassar, não ter sucesso. Entende? Foi o que aconteceu com Pedro aqui. Não aconteceu aquilo que ele esperava. Não aconteceu. E em momentos assim, a tendência de nós ficarmos condenados. A gente começa a querer vasculhar, sabe, coisas no nosso interior e às vezes no exterior também, tentando, sabe, achar o que aconteceu de errado, o que está faltando, eu não estou entendendo, eu sou filho de Deus, eu nasci de novo, né, eu me enchi do Espírito, eu creio na ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que Ele tomou sobre si os meus pecados e toda a culpa e condenação, e mesmo assim eu pesquei a noite inteira, eu trabalhei, eu estou aqui insistindo que essa célula não rompe, não cresce, não avança, eu estou aqui insistindo nesse trabalho, na minha carreira, na minha profissão, e parece que a coisa não tem resultado algum. O que está acontecendo? E aí vem a culpa, e aí vem a condenação. Foi algo desse tipo que aconteceu com Pedro. É algo desse tipo que acontece conosco também. Só que, veja, no verso 4, o que acontece? Eu tenho uma boa notícia para você hoje, nessa noite, meu irmão. Não tenha dúvida. Talvez, em alguma área da sua vida, na sua vida profissional, na vida ministerial, às vezes na própria liderança da célula, você tem passado por um tempo como esse. Você trabalha e não vem peixe algum. Não vem resultado algum. Parece que você não tem sucesso. Mas, meu irmão, você está diante do Senhor Jesus Cristo. É chegado o raiar do dia. Pedro tentou a noite inteira, mas quando ele estava chegando de volta, ao raiar do dia, tinha alguém na praia. Quem estava na praia? O Senhor Jesus Cristo. Você como filho de Deus, você como alguém que já se encontrou com o Senhor Jesus Cristo, é chegado o raiar do dia. O Filho de Deus está esperando por você. Nós lemos até o verso 3. Agora vamos ler aqui a partir do verso 4 até o verso 8. Está escrito: mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aleluia! Você está me entendendo, meu irmão? Então, eu sei que em muitas áreas da sua vida, talvez você tenha trabalhado bastante e não vê o sucesso, não vê o romper, não vê o avançar, não vê o fluir, não vê o frutificar. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Quando você se encontra com o Senhor mais uma vez, e a cada domingo é dia de encontro com o Senhor, porque o Senhor escolhe aparecer aos domingos, não tenha dúvida alguma. Quando você se encontra com o Senhor, chegou o raiar do dia, e Ele vai trazer uma palavra para você hoje, e você vai receber essa palavra, e você vai fazer tudo de novo, do jeito que você fazia antes, mas agora vai frutificar. Agora terão tantos frutos, que as redes parece que vão se romper. Amém? Por causa da palavra do Senhor, não é por causa de você, não é por causa de mim, não é por causa de nós. É por causa da palavra de Cristo. É um novo encontro com Cristo. É o raiar, sabe, do dia. Vendo o Senhor mais uma vez. Isso é que nós precisamos. Amém? E existe uma palavra muito específica que está relacionada à revelação da obra consumada, do perdão dos seus pecados, daquilo que nós celebramos hoje na ceia do Senhor. Essa é a palavra que você precisa receber. Mas vamos continuar. Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor.
Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. A grande pergunta é a seguinte: por que Pedro pulou na água em direção ao Senhor Jesus? A grande pergunta é essa. Porque a resposta, ouça com atenção, a resposta a essa pergunta certamente vai responder muitas questões na sua vida. Na sua vida. Nas diversas áreas da sua vida. Não estou falando somente da sua vida na igreja. Estou falando da sua vida realmente lá fora também. Na sua família, no seu trabalho, na sua carreira, nos seus estudos. Amém? Nessas áreas da vida onde você espera algum resultado. Por isso a questão é a seguinte: se você está consciente dos seus pecados, se Pedro estivesse consciente de que 3 vezes ele havia negado ao Senhor Jesus Cristo, recentemente, será que ele pularia na água e correria em direção ao Senhor Jesus Cristo? Será que isso faz sentido? Porque, olha para cá, João 21, eu falei que é qual domingo, né, das aparições do Senhor Jesus depois de ressuscitado? Qual domingo? É o 3º domingo. Amém? E Pedro, ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Quando? Quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado. Os irmãos se lembram da história? Amém? Você se lembra da história? Então percebe. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou. E aí, 3 domingos depois, ou seja, cerca de 20 dias depois, Pedro tinha aprontado a confusão há cerca de 20 dias atrás. Imagina, ele negou o próprio Salvador. E Pedro negou o Salvador, meu irmão, minha irmã, depois de ter visto o Salvador multiplicar pães, depois de ter visto o Salvador multiplicar peixes, depois de ter visto o Salvador ressuscitar gente morta, depois de ter visto o Salvador curar o cego, depois de ter visto o Salvador, restaurar aquele que estava aleijado, ele viu o Senhor Jesus fazendo grandes milagres. E ele vai e nega o Senhor Jesus 3 vezes. E perceba, Pedro, ele creu, porque ele foi testemunha ocular. Ele viu os milagres de Jesus. Ele se relacionou com o Cristo, em carne e sangue, em corpo físico. Assim como você vê a pessoa que está do seu lado, que você pode tocar na pessoa que está do seu lado, esse foi o relacionamento de Pedro com o Senhor Jesus. E mesmo depois desse relacionamento pessoal, físico, de ter presenciado todos esses milagres, caminhou com o Senhor Jesus 3 anos e meio, depois de toda essa experiência, ele tinha certeza que Jesus era o Messias e Salvador, e que fez todos esses milagres. Ele nega o Senhor Jesus 3 vezes. O que você acha? Você acha que isso é um pecado grave ou não? O que você acha? Grave? Muito grave. E Pedro, ele era tipo o discípulo mais velho do Senhor Jesus Cristo, que é o único que se menciona sogra, inclusive. Não se fala de sogra de nenhum dos outros discípulos do Senhor. Então ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. E tinha passado só cerca de 20 dias. Eu fico pensando, se Pedro tivesse consciente desse pecado de cerca de 20 dias atrás, João dizendo lá do barco, é o Senhor Jesus, o que você acha que seria normal no comportamento de Pedro? Porque, olha para cá, pensa comigo. Imagina. Pensa em alguém que você sabe que ama você muito. Pode ser sua mãe. Porque mãe é assim, mãe é uma bênção, né? Mãe ama, né? O filho pode não valer nada. Filho, às vezes, não vale nem um bolo de goma. Mas a mãe ama. Não é verdade? E aí, imagina. Mas pode pensar em outra pessoa que não seja sua mãe. Uma pessoa que te ama muito, faz tudo por você, nunca te abandonou, sempre é por você, só fala bem de você, se sacrifica por você, e aí você vai e nega essa pessoa, rejeita essa pessoa, peca contra essa pessoa, falha contra essa pessoa, fracassa contra essa pessoa gravemente. Passam-se 20 dias. Qual que é a sua tendência natural? É correr em direção a essa pessoa ou é correr dessa pessoa? Fala a verdade. Correr de ou correr para? De ou para? De. O que Pedro deveria ter feito no barco? João falou,
peraí, é o Senhor? Foi Jesus? É. Aí Pedro, vou esconder aqui. Não fala para ele que eu estou aqui não. Deixa eu aqui escondido. Rapaz, você lembra, eu neguei ele 3 vezes. Eu ainda estou mal, estou me sentindo mal. Rapaz, só tem 3 semanas praticamente que eu aprontei essa confusão. Ele está lá ainda? Eu não vou descer do barco não, viu? Vocês descem e ficam calados. Não conta para ninguém que eu estou aqui dentro. Vou ficar aqui até ele ir embora, porque eu estou com vergonha dele. Eu neguei ele. Não? Ou talvez Pedro olhasse para trás e procurasse outro barco. João, eu vou pular aqui no mar aqui e vou nadar contra a maré para chegar no outro barco e fugir do Senhor Jesus. Não é assim? Se você, comete um erro grave contra a pessoa que amou você, que confiou em você, que insistiu em você, faz tudo por você, sacrificou por você, a sua tendência é de fugir dessa pessoa. Não é de querer se encontrar com essa pessoa. Porque, veja, o que Pedro fez? Volta no verso 7, por favor. Isso. Então, olha só. Aquele discípulo que Jesus amava, que é João, que escreveu esse evangelho, né? Disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se da sua veste, né, porque havia despido, e lançou-se ao mar. O sujeito, ele estava tão interessado em encontrar-se com o Senhor, em se aproximar do Senhor, em alcançar o Senhor, que ele olhou para o barco e falou, rapaz, vocês estão devagar demais com esse barco, eu vou nadar muito mais rápido que esse barco aqui, deixa comigo, que eu vou pular, eu vou nadando, e ele foi nadando rapidamente, entendeu? Era como se Pedro olhasse para o seguinte, falasse, rapaz, pode vir até um jet ski aqui, mas eu chego lá antes nadando, porque eu quero encontrar com o meu Salvador, com o meu Senhor. Entendeu? Pedro olhou para aqueles homens lá remando e falou, vocês estão devagar demais, eu quero encontrar Jesus rapidamente. Então dá licença aqui, eu vou nadando mesmo. E chegou mais rápido que todo mundo. Ele foi nadando, como é que fala? Nadando rápido. Nadando correndo? Correndo é usando o pé, né? Correu nadando? Como é que é? Me ajuda aí. Nadando em alta velocidade. Tá bom? Por isso que é bom ter pessoas cultas na reunião da igreja, tá vendo? Agora eu entendi, nadando em alta velocidade. Amém? Nem um jet ski alcançava o Pedro. Está entendendo? Então ele foi nadando, porque ele queria se encontrar rapidamente com o Senhor. Ele queria chegar antes do barco. Ele queria chegar antes de todos os discípulos. Mas por que ele queria chegar antes de todos os discípulos, sendo que há cerca de 20 dias somente ele tinha traído, negado, mentido a respeito daquele que mais o amou? Não parece que tem alguma coisa faltando nessa história? Eu falei, gente, mas parece estranho. Porque, como eu disse, ele tinha que esconder, fugir, correr ao contrário. Falei, eu encontrar com Jesus? Vou nada, rapaz. Acabei de aprontar confusão com ele agora, estou com vergonha. Estou constrangido. Mas não, ele fez o inverso. Então, o normal era fugir da presença dele. Mas, pelo contrário, ele quis rapidamente chegar ao encontro dele. Pedro não estava, com receio de ficar sozinho com o Senhor Jesus. O que tinha acontecido? Olha para cá. A resposta a essa questão é muito importante na nossa caminhada com Deus. Meu irmão, se você, entender essa resposta, se você tiver clareza dessa revelação, desse entendimento, isso tem o poder de mudar completamente o seu relacionamento com o Senhor. E não tenha dúvida que essa é a parte mais importante da sua vida. O seu relacionamento com o seu Salvador. Porque qual que é o fato? É que nós vamos errar. Vamos ou não vamos? Vamos. Não é que a gente está planejando errar, não, mas nós vamos. Né? Hoje, mais cedo de manhã, não sei se o pastor... Cadê o pastor? Não, o pastor Rafael está resolvendo outras questões. Mas uma coisa que eu falo há tempos para as meninas lá em casa é o seguinte. Eu acho que é uma boa coisa se dizer. Que é o seguinte, essa é uma hora que se alguém recortar a pregação vai falar, o pastor Roberto é herege, olha o que ele está aprontando, confusão, né? Então, olha só, olha para cá. Não tem problema errar. O que precisa é variar o erro. É isso que importa, amém? Não tem problema errar. Como assim, pastor? Não tem problema errar? Exatamente, é isso que eu estou dizendo. Porque eu vou te dizer mais. Espero que você não fique escandalizado, mas essa é a verdade. Se não existe liberdade para errar, não existe verdadeira liberdade. Você está me entendendo? Vou repetir. Se não existe liberdade para errar, não existe verdadeira liberdade. Você percebe isso? Porque se não há liberdade para o erro, que liberdade que existe? Não tem liberdade. Só é liberdade se você puder errar e não ser excluído, rejeitado. Você está me entendendo? Então, Pedro...
Ele teve essa experiência. Porque qual que é o contraste que nós temos aqui? A grande questão é o que nós temos falado sempre para os irmãos, a respeito da oposição à graça, que é a lei. Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Pela lei, Pedro fugiria do Senhor com medo, né, por causa da condenação. No entanto, Pedro parecia dizer o seguinte, veja, eu vou falar aqui com as minhas palavras, tá bom? O que eu vou te dizer não está na Bíblia, mas é o que dá para entender com a reação de Pedro. Porque Pedro aprontou, falhou gravemente com o Senhor Jesus Cristo, há cerca de 20 dias atrás. O Senhor Jesus Cristo aparece na terceira vez, ressuscitado, e Pedro, em vez de fugir dele, corre para ele. O que Pedro estava querendo dizer com essa atitude? Vou tentar explicar para você. Ouça. É como se Pedro dissesse o seguinte, olha, apesar de todos os meus pecados, eu sei que Ele me ama. O Senhor Jesus, Ele é o meu amigo. Eu me conheço, mas eu o conheço mais do que a mim mesmo. A minha consciência, sabe? Imagina Pedro dizendo, a minha consciência mostra o meu pecado, mas a minha fé mostra o meu Salvador, e eu sei que Ele me ama. Pedro só pode ter pensado algo desse tipo para poder causar nele essa reação de rapidamente, nadando, sabe, loucamente, chegar antes do barquinho, lá na praia, para se encontrar com o Salvador, apesar do recente pecado contra o seu Senhor. Só pode ter sido isso. E veja, depois da ressurreição, algo que talvez você não saiba, e a gente vai mostrar na palavra de Deus. Inclusive, já pode abrir o primeiro texto, por favor. Lá em Lucas, capítulo 24, verso 33. Coloca aí, por favor. Lucas 24, 33. Veja, Pedro foi o primeiro discípulo com quem o Senhor se encontrou. Tá bom? A primeira pessoa que o Senhor Jesus se encontrou foi Maria Madalena. Amém? Só que o primeiro discípulo, o primeiro dos apóstolos, o primeiro dos homens, dos 12, que se encontrou com o Senhor Jesus Cristo foi Pedro. E a partir disso, bem, vamos ler o texto aqui, né, porque tem duas menções, né, de que Pedro foi o primeiro que teve um encontro com o Senhor após a ressurreição. Olha só aí, verso 33, acompanhe na tela, por favor. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Próximo. Os quais diziam, olha o que eles diziam. O Senhor ressuscitou e o quê? Já apareceu para quem, meus irmãos? A Simão. Está vendo? Essa foi a notícia que correu. Olha, o Senhor já ressuscitou. Aí na hora de falar, já apareceu para alguém? Sim. Para quem? Para Simão. Pedro foi o primeiro dos 12 a ter um encontro com o Senhor. E aí um outro texto que também faz menção disso, foi o próprio Paulo dizendo, em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5. Vamos ler os versos 5 e 6. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 5. Olha só. Paulo dizendo, e apareceu a Cefas. Cefas é Pedro, tá bom? Cefas, na verdade, é o equivalente em aramaico para o nome Pedro, que é de origem grega, né? Paulo chamou Pedro aqui de Cefas, esse é Pedro. Então, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então veja, Paulo colocou a coisa em ordem aqui. Apareceu a Cefas, ele apareceu a Pedro primeiro. Meus irmãos, é impressionante. Não sei se você percebe esses detalhes, mas é impressionante como que o Senhor Jesus é bondoso, gracioso, tão cheio de misericórdia, de amor, de perdão. Essa é a mensagem do perdão. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, olha para cá. Imagina. Vamos pensar agora por um outro lado. Se existe alguém que você ama muito. Antes eu estava falando de alguém te amar, tá bom? Agora vamos inverter. Você é a pessoa que está amando muito alguém, tá bom? Você ama muito alguém, não no sentido romântico, sabe? No sentido mais de pai para filho, filho para pai, coisa assim. Ou de relacionamento, de amizade, coisas desse tipo, dessa natureza, desse tipo de amor. Então existe uma pessoa que você ama muito. Você ama muito essa pessoa, você investiu o seu melhor nessa pessoa, sabe? Você gastou tempo com essa pessoa, você se sacrificou por essa pessoa, muito amor envolvido, muito amor envolvido. Só que aí essa pessoa que você amou tanto, essa pessoa que você investiu tanto, essa pessoa que você confiou tanto, que você sacrificou tanto por ela, ela vem e trai você. Ela vem e peca gravemente contra você. Na sua ausência.
Você estava ausente. Aí quando você volta para se encontrar com as pessoas, quem será que você vai escolher encontrar primeiro? Aqueles que não falharam com você, não traíram você? Ou será que você vai se encontrar primeiro com aquele que mais pecou contra você, mais traiu você, mais foi desleal a você, mais falhou com você? Sinceramente, seja honesto. Não precisa responder em voz alta, não. Quem que você prefere encontrar primeiro? Normalmente são aqueles que não falharam com você. Aqueles que te traíram, aqueles que pecaram gravemente contra você, o que você faz? Você vai evitando. Você fala, não, depois eu converso com ele. Não, depois eu trato com ele. Não, depois eu resolvo esse problema com ele. É ou não é verdade, meus irmãos? Fala a verdade. É ou não é? Alguém vai reconhecer? Fala assim, é verdade. Os irmãos só estão assim, né? Ninguém quer nem falar, né? Eu sei, é duro, né? Não estou querendo te condenar, não. Eu te entendo. Porque eu sou igual a você, está entendendo? Não tem diferença, não. Mas o Senhor Jesus, não. Ele é cheio de verdadeira graça, bondade e perdão. O que o Senhor Jesus faz? Ele faz o inverso do que normalmente nós fazemos. Ao invés de ele encontrar com os discípulos que não negaram, que não traíram, que não falharam com ele, que não pecaram contra ele, ele faz o seguinte, quer saber de uma coisa? Eu vou encontrar primeiro com Pedro, aquele que me negou. E veja, o Jesus avisou ele, você vai me negar. Ele falou, que isso, Senhor Jesus? Eu não. Estou com o Senhor até o fim, até debaixo d'água, né? Eu já ouvi essas coisas. Enfim, aí, o que acontece? Aí o cara apronta, foi o que traiu, foi o que arrumou toda a confusão, que negou 3 vezes. O Senhor Jesus ressuscita, quem que ele escolhe encontrar primeiro? Pedro. Ele foi ao encontro de Pedro. Veja o coração bondoso, amoroso do Senhor Jesus, coração perdoador do Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo o seguinte, falou, olha, eu vou lá para tirar a condenação de Pedro. Eu vou lá falar com Pedro primeiro, que ele deve estar condenado, acusado, pensando que eu desisti dele. Mas eu não desisti dele. Eu amo a Pedro, eu perdoei Pedro. Eu sabia que ele iria pecar, mas mesmo assim eu escolhi. Eu quis que ele estivesse na minha equipe. E eu sabia que ele ia fazer isso. Veja, o coração do nosso Salvador. O coração do Senhor Jesus Cristo. Percebe? E veja, o que acontece? Existe algo que aconteceu aqui. Como eu falei para os irmãos, João 21 foi qual encontro depois da ressurreição do Senhor Jesus? Qual domingo? Primeiro, segundo ou terceiro? Terceiro domingo. Se João 21, que foi quando Pedro nadou rapidamente, sabe, vigorosamente, velozmente, loucamente, em direção ao Senhor Jesus. Ou seja, ele não estava fugindo do Senhor, ele estava correndo em direção ao Senhor. Correndo, você entendeu o sentido, né? Mas nadando, né? Em direção ao Senhor. Se ele correu em direção ao Senhor, e esse foi o terceiro domingo da ressurreição, junta as informações, é o terceiro domingo da ressurreição, Pedro correu na direção de Jesus, amém? Só que se Pedro foi o primeiro a ver o Senhor Jesus Cristo, certamente teve um momento entre a traição de Pedro e o terceiro domingo, ou seja, teve um momento entre essas 3 semanas que envolve a traição de Pedro, na noite da crucificação, e o salto de Pedro no mar para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Teve algum momento que Pedro viu o Senhor Jesus, e nesse encontro, porque Pedro foi o primeiro a se encontrar com o Senhor Jesus, ou seja, com certeza ali, né, no primeiro domingo, nas imediações do primeiro domingo, teve alguma coisa que Pedro ouviu do Senhor Jesus Cristo, que fez com que Pedro não fugisse depois do Senhor Jesus Cristo no terceiro domingo. Alguma coisa Pedro ouviu depois que ele traiu Jesus, e esse terceiro domingo, quando ele correu em direção ao Senhor Jesus, sem se sentir culpado, acusado e condenado. Teve um encontro entre o Senhor Jesus, nesse espaço de tempo. O tempo que ele traiu Jesus, na noite da crucificação, e o tempo da terceiro domingo da ressurreição. Então teve um encontro que aconteceu. E foi nesse encontro que Pedro, de alguma maneira, entendeu a maravilhosa
graça do Senhor Jesus Cristo, que fez com que ele não fugisse de Cristo, mas que ele corresse para Cristo, apesar do recente pecado. Então, esse momento no Mar da Galileia, de João 21, pode voltar lá para João 21, verso 8, se não me engano. Volta para lá, por favor. Evangelho de João, capítulo 21. Isso. Volta no 7, é no 7, né? Pronto, que mostra que ele se lançou no mar. Então, esse momento no Mar da Galileia não foi o primeiro encontro de Pedro com o Senhor Jesus após a ressurreição. Não foi. Ele mergulhou na água porque ele tinha experimentado anteriormente o encontro com o Senhor. Tá bom? Porque nós vimos lá em Lucas e 1 Coríntios que ele foi o primeiro dos discípulos a ver Cristo ressuscitado. E aqui nós estamos em João 21, no terceiro domingo de Cristo ressuscitado. Então, esse salto de Pedro no mar não foi o primeiro encontro com o Senhor Jesus ressuscitado. Ele teve um anterior. E ele mergulhou na água dessa forma porque ele tinha experimentado, com certeza, esse profundo senso do tanto que ele era amado pelo Senhor, apesar de seu recente pecado. Porque somente a percepção da graça do Senhor que poderia levá-lo a correr na direção do Senhor. Ele não podia esperar que o barco chegasse até Marte, por isso que ele pulou. E aqui entra um ponto que eu quero mostrar, esses dois momentos que Pedro experimentou de um milagre com o Senhor semelhante. Ele teve dois momentos de um milagre semelhante, mas em cada um dos dois momentos ele teve uma reação diferente. E muitos pensam, e aí nós vamos entrar nesse momento que ele teve uma reação diferente, muitos pensam que a revelação da santidade do Senhor é o segredo de toda vitória. Como eu falava hoje de manhã para os irmãos. Você pode ouvir a pregação que você quiser, o pregador que você quiser ouvir, você é livre na internet. O que não falta é pregação na internet. Mas cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você come. Porque a pregação mais comum na internet, não tenha dúvida, é essa mensagem. As pessoas sempre falam, está acontecendo problemas na igreja porque falta santidade. Isso não está acontecendo na sua vida porque você não teve revelação da santidade. Mas você não prospera, não avança porque você não tem um compromisso com a santidade. É sempre a mensagem da santidade. Só que, veja, ouça com atenção. A santidade é muito importante. Vou dizer mais uma vez. A santidade é muito importante. Vou dizer terceira vez para você não esquecer, amém? A santidade é muito importante. Mas é a revelação do amor de Deus por você, apesar dos seus pecados, que aproxima você do Senhor. Você está me entendendo? O que vai te aproximar do Senhor é a revelação do amor, não é a revelação da santidade. Não tem jeito. Porque houve um momento que Pedro teve um encontro com a santidade do Senhor Jesus. Pastor, onde está escrito isso? Lucas capítulo 5, verso 1. Vamos para lá. Lucas 5, verso 1, por favor. Lucas 5, verso 1. Olha só o que está escrito. Lembra? A gente leu no início da pesca maravilhosa. Agora nós vamos ler um outro momento que teve uma pesca maravilhosa também, mas foi uma reação diferente. Lucas 5, verso 1 está escrito. Aconteceu que ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, apertar o Senhor Jesus, estava ele junto ao lago do Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Estava ali, concluiu o trabalho, né? Estava encerrando o expediente. Verso 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, veja como é que o Senhor Jesus escolhe. Tá bom? Tinha 2 barcos, ele escolheu o de Pedro, de Simão. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Né? Então o Senhor Jesus, tinha muita gente na praia, o que ele fez? Pegou um barco, se afastou um pouco e usou, né, essa própria estrutura, né, que tem, né, do som da brisa do mar para poder potencializar a voz e mais gente ouvi-lo. Porque é o Senhor Jesus que criou todas as coisas. Criou o mar, né, criou o vento, criou todas as coisas. Então ele sabe como potencializar a voz dele sem microfone. Por isso que ele foi para o barco, ficou ali um pouco distante para todo mundo ouvi-lo, apesar da grande multidão. E aí no verso 4 está escrito, quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, olha a resposta de Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, quase afundou, tanto peixe que tinha. E encheu 2 barcos, não foi só um não. Verso 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo... O que ele disse? Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. O que Pedro estava dizendo? Senhor, retira-te de mim. Afasta-se de mim. Veja, Pedro viu o mesmo milagre. Em Lucas 5, Pedro só tinha a revelação da santidade. O que a revelação da santidade fez com Pedro? Afastamento do Salvador. Você está me entendendo? Pedro, ele reconheceu. Ele falou, olha, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro só viu a santidade do Senhor. Senhor, retira-te de mim. Afasta-se de mim. Senhor, não sou digno de chegar perto. Senhor, eu não sou digno de aproximar. Retira-te de mim. Afasta-te de mim. Eu sou pecador. O que Pedro está vendo? A santidade do Senhor. Mas, teve uma outra coisa que Pedro viu no outro milagre da pesca. No 3º domingo da ressurreição. Depois de ele ter tido um encontro com o amoroso e perdoador Salvador e Senhor, que fez com que Pedro, ao invés de dizer, retira-te de mim, fez com que Pedro fizesse o quê? Pulasse do barco na água e rapidamente nadasse, porque ele queria se aproximar do Salvador, porque ele queria, sabe, pegar, abraçar, ter esse encontro novamente com o Salvador. É uma outra revelação. É uma outra revelação. Por isso, não foi a revelação da santidade que levou Pedro a pular na água. Não. Não. Isso só levou Pedro a perceber o seu pecado. Mas, veja, e deixa eu te falar algo sobre a santidade. Os fariseus, eles conheciam a santidade do Senhor Jesus, a santidade de Deus. O homem natural conhece a santidade de Deus também, não tenha dúvida. O homem natural, quando eu falo do homem natural, estou falando das pessoas lá fora. Eu não sei se já aconteceu com você, eu imagino que sim. Você pregando o evangelho para alguém, e às vezes a pessoa fala, mas eu faço muita coisa errada. Mas eu ainda fumo. Mas eu ainda bebo. Mas eu ainda não casei. Mas eu ainda não resolvi isso. Mas não resolvi aquilo. Quantos aqui já ouviram algum tipo de desculpa assim, relacionado a algum pecado que a pessoa comete? Na verdade. Por quê que as pessoas estão fazendo como Pedro? Retira-te de mim, pois sou pecador. Porque é o seguinte, a revelação da santidade, meu irmão, até as pessoas do mundo têm. Até as pessoas do mundo sabem que Deus é santo. Mas a revelação do amor gracioso, e especialmente perdoador do Senhor Jesus Cristo, isso depende do Espírito Santo de Deus. Depende de um milagre. Somente Deus pode te convencer disso. E essa é uma revelação muito superior, porque é essa revelação que faz você correr para o Senhor e não correr do Senhor. Você está me entendendo? Então o que falta para as pessoas lá fora é justamente a revelação do amor. É justamente a revelação da graça, perdoadora do nosso Salvador. Porque quando ele enxergar isso, ele vai querer correr para Cristo. E não querer fugir de Cristo. Retire-te de mim, eu sou pecador. Não, eu não vou dessa vez não, porque eu ainda faço isso, faço um monte de coisa errada. Rapaz, se eu soubesse que eu fizesse, você nem me convidava para ir para a igreja não. Você nem queria me levar para a cela não. Rapaz, porque tem umas coisas aí, eu não consigo parar, eu não vou não. Retire-te de mim, porque eu sou pecador. É isso que as pessoas lá fora estão dizendo. Mas no dia que os olhos forem abertos para o amor gracioso, perdoador do nosso Salvador. Meu irmão, qualquer homem, qualquer mulher vai pular de qualquer barco e vai correr na direção do Salvador. Porque teve revelação do amor. É isso que te aproxima do Senhor. E é isso que vai fazer todas as pessoas se aproximarem do Senhor. Porque a revelação da santidade não precisa do Espírito Santo, mas o amor precisa. Só Deus é que pode convencer uma pessoa a respeito disso. Por isso, o segredo da vida cristã plena, meu irmão, não é um conhecimento da santidade. Mas veja, o que é santidade? Deixa eu explicar para você melhor o que é santidade. Porque você precisa entender o que é santidade. Porque existe também um equívoco sobre o que é a verdadeira santidade, segundo a palavra de Deus. Santidade significa separação. É você estar separado. Significa que quando o mundo está atribulado, porque você está separado, porque você não é do mundo, apesar de estar no mundo, você não é do mundo, o mundo está atribulado e você está em paz. Você está me entendendo? Isso é que é ser santo. Isso que é santidade. É estar separado. É igual, por exemplo, as pessoas do mundo, seus colegas de trabalho, vizinhos, que não conhecem o Senhor. Esses são do mundo. Você não é do mundo. Alguém vai dizer amém?
As pessoas começam a falar, pois é, você viu a crise do petróleo, você viu a guerra da Ucrânia, você viu lá o Hezbollah contra Israel, e agora vai aumentar o valor disso, e vai ficar difícil e tal, não sei o quê. Você viu? Você não está preocupado com isso não? O que você fala? Estou não. Por que você não precisa ficar preocupado? Porque você está separado, você é santo, você não é desse mundo, você não é daqui. Aí as pessoas, começam a falar para você, pessoas que gostam de política, uma paixão por política, meu Deus do céu, inclusive no meio cristão evangélico, e pastor que tem de gente que gosta de política, meu Jesus amado. Enfim, aí fala, você viu a decisão do governo, você viu o que o governo fez, você viu o que o governo casou, agora vai ser difícil, agora vai ser mais caro, agora vai ser mais complicado, você viu o governo, você não está atribulado, você não está preocupado não, você não está perdendo sono não, tudo tal. O que você responde? Se você entendeu a santidade, se você é santo, se você está separado do mundo, qual é a sua resposta? É tipo o seguinte, fala, irmão, o amigo, vizinho, não sei, quem que é essa pessoa que falou isso para você? Eu falo o seguinte, fala, rapaz, o meu governo é outro. Meu governo é desse mundo. Eu sou governado pelo príncipe da paz. Eu não estou ligado a esses governos da terra, não. Confesso para você que pouco me interessa, porque eu sei quem é por mim. E se ele é por mim, que governo será contra mim? Que guerra que será contra mim? Que crise que será contra mim? Existe alguém que é por mim. E esse que é por mim é o Todo-Poderoso. Eu não sou desse mundo, eu estou separado desse povo. Eu estou aqui só de passagem, eu sou peregrino. Esse aproveita e faz o convite. Se quiser vir para esse lado aqui, rapaz, é bênção. E é de graça, mediante a fé. Isso não vem de você, é um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Olha que bênção, vem para cá, rapaz. Vamos para esse outro governo aqui, muito melhor. Oxê, é o que, rapaz? Entendeu? Isso que biblicamente é ser santo, é ser separado. Então, no mundo atribulado, você está em paz. No mundo de pessoas das trevas, você está na luz. No lugar onde todos estão deprimidos, abatidos, você brilha com alegria radiante do Espírito Santo de Deus, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Você é diferente. Essa é outra palavra para a santidade também. É ser diferente. Eu me lembro quando as meninas eram bem pequenas, no primeiro ano da escola delas. Na verdade, nos primeiros 5 ou 7 anos, não lembro exatamente. Todo ano, eu, martelava um conceito na cabeça delas, para elas não se esquecerem. Porque estava chegando na escola, conhecendo gente diferente, com criação diferente. Eu lembro, no primeiro ano da escola, eu falei para elas, olha, se alguém perguntar para vocês por que vocês não são iguais a eles ou a elas, a sua resposta é simples. Eu sou diferente. Eu sou de uma família diferente. Sim, eu sou diferente. Você está entendendo? Então a questão é ser diferente, não é ser igual. É como boas mães normalmente dizem para os seus filhos. Quando os filhos vêm com aquele tipo de conversa. Ah, mãe, pai, mas está todo mundo. O que a boa mãe fala? Mas você não é todo mundo. Pois é, eu quero te dizer hoje, nessa noite, que Deus fala a mesma coisa para você. Você não é todo mundo. Você é santo, você é separado. Você não tem que ser igual às pessoas lá de fora. Amém? Mauro, vem aqui para o teclado, por favor. Então veja. O contrário de ser santo não é ser pecador. O contrário de ser santo é ser comum. Comum. Por isso, entenda, você pode viver rodeado de pecadores, mesmo assim não ser como eles. Você pode até mesmo levá-los a se aproximarem do Senhor, por essa revelação da graça e do amor do Senhor. E voltando lá para João, capítulo 21, no verso 11. Eu já estou encerrando. João 21, verso 11. Olha o que está escrito, vamos ler juntos, a uma só voz, vamos lá? Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Cadê o pastor Adriano aqui? Eu não pesquisei, de perguntar para ele aqui, porque ele é de família de pescador. Um peixe grande, peixão mesmo. Quantos quilos que pesa, hein? Peixe grande. Eram grandes peixes, não era peixinho, não. Quanto? Não, mas não muito assim. Mas 100 quilos? Será que foi 150, 100 quilos? Acho que não foi isso tudo, não. Mas um peixe mediano, assim. Quanto? 30. 30 quilos. 153 vezes 30. Quanto que dá mais ou menos aí? Hã? Quanto? Cadê os matemáticos aí? Faz na conta. Pode ser no celular, irmão. Não é proibido, não. Cadê? Alguém fez a conta aí? 153 vezes 30? Hã? Gente, será que eu vou ter que fazer aqui enquanto eu prego? Eu faço.
Meu Deus do céu. 4.590, não tinha ouvido, não. Olha para cá. Irmãos, mas vamos baixar um pouquinho? 30 dá 4.590, 4.600 arredondando, né? Então se for 15 por peixe, 15 quilos de peixe é um bom peixe também, né? Aí vai dar então 2.300, mais ou menos, né? Vamos baixar o peso do peixe, tá bom? Imagina, irmão, você puxar uma rede com 2.500 quilos de peixe. É simples, coisa fácil, suave. O que você acha? Hã? Irmão, só da rede não romper já foi um milagre. Que ela tinha que torar, né? Só que Pedro arrastou sozinho. Olha para cá. João 21 é o momento da ressurreição do Senhor, tá vendo? Olha para cá. Quando você tem revelação do amor perdoador do Senhor por você, você recebe fé que te dá poder para mover montanhas ou arrastar uma rede com mais de 2.500 quilos de peixe e essa rede não se romper. Eu não sei se você se lembra, mas lá em Lucas 5, não dá tempo de eu te mostrar, olha para cá. Lá em Lucas 5, os barcos encheu o barco de Pedro e Pedro chamou outro barco. Alguém se lembra que a gente leu agora há pouco? Amém? Pedro arrastou a rede sozinho ou pediu ajuda para o barco vizinho carregar? Barco ou sozinho? Pediu barco, não foi? Quando Pedro pediu ajuda para o outro barco arrastar, ele teve a revelação da santidade ou do amor de Deus? Da santidade. Mas Pedro agora, quando tem revelação do amor, aqui em João 21, Pedro não precisou de ajuda. Ele arrastou tudo sozinho. Olha para cá, meu irmão, minha irmã. Quando você tem revelação do amor perdoador de Cristo Jesus por você, você vai receber um poder extraordinário e uma fé tão grande que você vai mover redes de 2.500 peixes sem a ajuda de ninguém. Coisas incríveis, extraordinárias, grandiosas, miraculosas, impossíveis vão acontecer através de você quando você tiver revelação do tanto que você é amado e perdoado pelo seu Senhor e Salvador, apesar dos seus recentes pecados. Oh, meu irmão, milagres muito grandes vão acontecer por essa revelação. Você está me entendendo? Foi o que aconteceu com Pedro. Ele não precisou de ajuda. Paulo foi alguém que tinha consciência do tanto que ele era pequeno, que a questão não era ele. É claro que Pedro também nunca se esqueceu do pecado, mas ele tinha um profundo senso de que ele tinha sido perdoado. Quando você descobre o tanto que você foi perdoado, o tanto que você é amado, não é que você esquece das suas falhas e dos seus pecados, mas é que você se torna mais humilde, quebrantado. Paulo teve uma sequência de posturas, que eu vou apenas ler o texto com você rapidamente, se alguém conseguir abrir, bem, mas se não conseguir, eu vou ler sozinho aqui, não tem problema. 1 Coríntios 15, 9. 1 Coríntios 15, 9. Olha o que Paulo diz. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Primeiro Paulo falou, eu sou menor do que todos os apóstolos. O homem que teve mais revelação da graça, ele se via como menor. E aí depois, Paulo fala o seguinte, Efésios capítulo 3, verso 8. Efésios 3, 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Primeiro Paulo falou que era o menor dos apóstolos. Agora Paulo ele falou que ele não era apenas menor do que todos os apóstolos. Ele era menor do que todos os santos, todos os irmãos. Só que Paulo não terminou de diminuir. Ele vai diminuir mais ainda. Amém? Ele vai diminuir mais ainda. 1 Timóteo capítulo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Coloca aí para mim, por favor. Olha só o que está escrito, 1 Timóteo 1,15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais... O que Paulo disse? Eu sou o principal. Paulo se via como o menor dos apóstolos, ele se via como o menor dos irmãos, e ele se via como o menor de todos os pecadores ímpios das trevas lá fora. Percebe? Por que será que ele teve tamanha revelação da graça do Senhor? É porque ele foi diminuindo. Amém? À medida que você tem revelação do tamanho do perdão que você recebeu, você se torna cada vez menor, cada vez mais humilde. E meu irmão, o Senhor fez uma promessa. Ele disse que jamais se iraria contra você. Lá em Isaías capítulo 54, verso 9, coloque aí para mim, por favor. Quero já chamar os irmãos para cá, por favor, aqui à frente. Os servos com os elementos da ceia. Já vamos concluir.
Isaías 54:9. Olha o que o Senhor diz: porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei, olha o juramento do Senhor, que não mais me iraria contra ti. O Senhor fez uma promessa: jamais Ele estará irado contra você, porque todo o cálice da cólera, da ira, foi bebido por Cristo Jesus na cruz do Calvário, sem mistura. O Senhor Jesus tomou sobre si toda a maldição, toda a culpa dos nossos pecados. Por isso, meu irmão, há um preço muito alto que foi pago por você. E voltando para 2 Pedro capítulo 1, verso 5, último texto que eu vou ler com você mais uma vez. Acompanhe. 2 Pedro 1, 5, está escrito: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Verso 8: porque estas coisas todas, essa lista enorme, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. E aí Pedro continua: no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido. O que essa pessoa esqueceu? Da purificação dos seus pecados. Então, quando você esquece da purificação dos seus pecados, falta todas essas virtudes. Mas quando você se lembra da purificação dos seus pecados, você se torna ativo na obra de Deus, ativo na casa de Deus. Você se torna frutífero naquilo que você se empenha a fazer. Por quê? Porque você teve a revelação do tanto que você foi amado, da grande medida que você foi perdoado. E você, além de ser ativo e frutífero, você vai ter a mesma postura de Paulo, humilde, aquele que consegue aprender com todos, aquele que entendeu que não tem nada a ver com ele, não é a dignidade dele, é somente por causa da obra de Cristo Jesus. Fique em pé onde você está, por favor. O que Pedro está dizendo, em outras palavras, é que o perdão dos pecados é a chave para uma vida cristã frutífera. Amém? Pastor, eu quero frutificar em todas as áreas da minha vida. O que eu preciso saber? Que você foi perdoado, aceito no amado. Pastor, eu quero ser mais ativo, responder, estar mais envolvido, mas fazer isso no poder de Cristo, não pelo meu orgulho, mas de maneira humilde, na presença de Deus, para que haja mais favor e graça sobre a minha vida. Como que eu faço isso, pastor? Tendo revelação do perdão dos seus pecados, do tanto que Ele ama você. É isso que vai fazer você correr para Ele e não mais correr dele. Amém? Você que já foi batizado numa igreja cristã, evangélica, pode receber os elementos da ceia, o pão e o cálice. Receba. Vamos esperar até que todos recebam. Eu quero chamar você, por um instante, a ministrar uma canção ao Senhor. Amém? Falando sobre essa verdade, dessa maravilhosa graça do Senhor, dessa revelação do perdão, desse Salvador tão amoroso, apesar dos nossos pecados. É isso que faz você ser ativo e frutífero. É isso que faz você receber cada vez mais graça e favor do Senhor. Amém? Mesmo na escura noite, eu correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo assim em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai com irresistível graça, te dou tudo que sou.
tudo que sou. Só a igreja és amor. És o amor que enche as lacunas do meu ser. És o amor que transborda profundos vãos. És bondade que atrai, quão irresistível graça, e te dou tudo que sou. Erga o pão para o alto. Diga assim: este pão é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar este pão, eu estou declarando que Ele mesmo, que a verdade do teu amor, do seu perdão, é o que me supre, é o que me alimenta, é o que me fortalece. Essa verdade é verdadeira comida. Por isso, ao tomar este pão, eu estou confessando que Ele tomou sobre si, no seu corpo, toda punição, castigo, juízo, toda enfermidade. Ao comer este pão, eu recebo cura de toda doença. Eu sou sarado, eu recebo saúde, porque Ele recebeu no meu lugar a minha doença. Aleluia. Erga o cálice para o alto. Diga assim: este cálice é a nova aliança, aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que agora eu posso me achegar, como Pedro se achegou naquele dia. Eu posso correr em direção a Ele, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo foi quem abriu um novo e vivo caminho. O sangue de Jesus me lavou de todos os meus pecados. Sobre mim não há mais culpa. Eu posso correr para Ele e não mais, jamais precisarei correr dele. Aleluia, 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 aleluia. Olha para cá. Qual que é o versículo mais conhecido da Bíblia, da palavra de Deus em todo o mundo? Você sabe? Em todos os países, todas as culturas. João 3,16. Você se lembra de João 3,16? Porque Deus amou. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, por que que Deus fez com que o versículo mais conhecido desse enorme livro fosse João 3,16? É porque essa é a verdade mais importante. A revelação do amor gracioso e perdoador do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu quero fazer uma última oração, rapidamente. Talvez tenha alguém nos visitando hoje. Se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, quer ser restaurado a caminho dele, amém? Quero que você faça uma oração comigo. Na verdade, eu quero que todos repitam logo após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, como aquele que viu todos os meus pecados, mas mesmo assim o Senhor me escolheu, o Senhor me chama para ser seu filho, filho de Deus. Por isso eu reconheço que sou pecador e também confesso que o Senhor já tomou sobre si todos os meus pecados. Eu creio que gratuitamente, sem merecimento, sou totalmente perdoado. Amém. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, me procure após o encerramento do culto. Se você está voltando para os caminhos do Senhor, me procure também. Amém? Agora vamos comer do pão e tomar do cálice. Agradeça ao Senhor pelo perdão dos seus pecados. E antes de sair,
Diga para pelo menos 2 ou 3 irmãos, fala: meu irmão, é a revelação do perdão que faz você ativo e frutífero na casa de Deus. Amém? Deixa eu orar por você enquanto você come do pão e toma do cálice. Pai, no nome de Jesus, abençoa os teus filhos, que eles possam, ó Deus, ter essa verdade fixada no coração deles, do tanto que eles são amados, do quanto que eles foram perdoados, e que a partir disso sejam ativos e frutíferos na tua casa, para a tua glória, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.